Aí vai a minha segunda pergunta. A gente escuta de várias mães, e essa sua trajetória já é linda, por se conectar com outras pessoas que têm muita afinidade com você, e de alguma forma você foi porta-voz da situação e da realidade dessas mulheres. Existem muitas mulheres hoje no Brasil que estão sozinhas, né? Que às vezes têm o seu filho com deficiência e esses homens vão embora e essas mulheres ficam sozinhas. E aí tem uma questão que eu queria ouvir de você, é que muitas mães falam para nós que perdem um pouco da sua identidade quando tem um filho com deficiência. É claro, né, que cada deficiência tem sua característica, mas as mães acabam perdendo já a sua identidade quando tem um filho, né? Porque você fala, mãe do fulano, já perde o nome, né? A pessoa não chama pelo nome. Não é a Keila, né? É a mãe do Theo, e assim vai. Mas você escuta muito isso das mães, essa perda de identidade? Como é que é isso? Como é que foi para você? E o que você aconselharia para as mulheres hoje? Eu acho que grande parte disso tem a ver com essa, e tem muito a ver com a questão do machismo, que é estrutural, né, no nosso país, e essa questão de que a tarefa do cuidado é vista como uma tarefa exclusivamente feminina, e aí a gente vê como essas mulheres ficam sobrecarregadas, e tudo com relação a essa criança que exige mais cuidados do que uma criança típica, vira ônus ou bônus desta mãe. Então, por exemplo, a gente vê muito nos nossos círculos, né? Se a criança, ela progride, eu não gosto muito dessa palavra, mas... E aí ela começa a falar, ela fica uma criança com um autismo que precisa de menos suporte, ela é alfabetizada, tudo é mérito da mãe, porque a mãe abandonou a vida, a mãe nunca mais saiu, nunca mais se arrumou, a mãe abandonou tudo de interesses dela para poder se dedicar, estimular o filho, e aí o filho... virou um autista leve, vamos dizer assim. Se o filho continua um autista que precisa de mais suporte, fica implícito no nosso meio de que aquela mulher não se esforçou o suficiente. Então, assim, eu brinco que é a meritocracia materna no meio do autismo, sabe? É implícito no nosso meio de que tudo, assim, com relação a essa mulher tem a ver com esse filho. Se o filho escrever, se o filho falar, se o filho aprender a ir no banheiro sozinho, tudo tem a ver com o esforço dessa mãe. Então, como que você não vai perder a identidade no meio disso? Né? Se você é boa mãe ou se você é má mãe, está totalmente ligado ao seu filho, se o seu filho vai melhorar, se o seu filho não vai melhorar. Então, fica meio indissociável. E eu acho isso extremamente cruel, porque a gente sabe que isso não é verdade, cientificamente falando. Né? Se você pegar duas crianças que têm exatamente a mesma dinâmica, pelo menos dinâmicas parecidas familiares, que fazem mais ou menos o mesmo tipo de terapia fora de casa, às vezes uma vai evoluir assim e a outra vai evoluir assim, porque tem uma coisa chamada potencial neurológico, tem questões genéticas aí que a gente ainda não entende muito bem. Né? Então, isso não só é injusto, como é irreal. Essa questão de ficar ligando tanto que a criança, né, se tornou um autista de menos suporte com a questão do esforço materno. Mas muitas mães acabam se perdendo muito por causa disso, né? Porque elas entram nessa onda de eu preciso deixar todos os meus interesses, preciso abandonar tudo que eu gosto e tudo, e eu preciso esquecer a minha vida, porque se eu não me esforçar, se eu não me abandonar, se eu não me anular, o meu filho não vai se transformar num autista leve, aí eu vou ser julgada pelas outras mães. E aí isso piora muito esse cenário. E isso também é muito responsável por essa saúde mental caótica que eu vejo no nosso meio. Né? De vez em quando eu vejo mães se suicidando no nosso meio. É uma coisa que a gente socorre muito assim no nosso inbox do Instituto, são mães falando em suicídio. Acontece muito com a saúde mental em frangalhos. Então elas perdem mesmo essa questão de chega uma hora que elas não sabem mais, elas abandonam tanto pelo filho, e acontece isso às vezes, de abandona tanto, e não vem essa resposta, por causa dessa questão do potencial neurológico. E aí ela pensa, o que é que eu fiz de errado? Agora eu abandonei tudo, eu não sei mais quem eu sou, do que eu gosto, o que eu sei fazer, faz milhares de anos que nem trabalhar fora, eu não trabalho, eu não vejo um filme, e o meu filho
não foi para onde eu achava que ele iria, né? Porque se cria 1 milhão de expectativas também que a criança não tem obrigação nenhuma de cumprir, né? Inclusive é bom a gente deixar isso claro. E aquela mãe fica perdida, com a saúde mental em frangalhos, sem saber nem quem ela é. Né? Então, uma coisa que eu digo sempre para as mães é, primeiro, a criança não tem obrigação nenhuma de atender às nossas expectativas. O autismo é uma deficiência que faz parte da neurodiversidade, e a nossa função como mães é ajudar os nossos filhos, dar ferramentas para que eles possam navegar melhor o mundo e tentar, mais ainda, transformar o mundo para que seja mais acessível e mais inclusivo para receber os nossos filhos. Isso é muito importante. Agora, se a gente não estiver bem para poder ajudar os nossos filhos, eles não vão ficar bem. As mães que se anulam absurdamente, que acabam com a saúde mental, que não comem direito, que não cuidam da própria saúde, pensando que estão fazendo um bem para os filhos, na verdade elas estão fazendo mal. Né? Então eu sempre pensava assim, eu não quero que o meu filho um dia chegue com 18, 20 anos de idade, se ele conseguir se expressar dessa forma, olhar para mim, eu acabada ali, ele olhar e falar assim, mãe, foi por minha causa que você ficou assim? Eu não quero nunca, jamais, que isso passe minimamente pela cabeça dele. Né? Eu quero que a gente tenha uma dinâmica harmoniosa em casa, que ele sinta que a gente é feliz por causa dele, que a gente é feliz com ele. Ninguém é feliz todo dia, né? Essa coisa é assim, a gente tem que ser feliz a maior parte do tempo, pelo menos, mas eu quero que ele entenda que sim, que a gente é feliz com ele, do jeito que ele é. Né? Então é tentar manter essa vida harmônica, cada um entendendo os seus limites, as suas preferências e tendo ali a sua identidade intacta, né, na medida do possível.